amigos da Rádio Web Amor e Luz. Estamos aqui novamente reunidos para realizar mais um programa Espiritualismo e Atualidades. Estamos aqui com o tema palpitante, um tema instigante, aquele tema que sempre deixa aquela famosa pulguinha atrás da orelha. Mas nós estaremos aqui com o plano espiritual com o propósito de esclarecer da melhor maneira possível. Nós estamos aqui já com a nossa equipe posta, firme para poder levar essas respostas às perguntas que, com certeza, serão bastante, porque o tema é instigante. E nós estaremos falando nessa manhã sobre obsessão. E nós estaremos abordando a divisão dessa obsessão para facilitar o melhor entendimento e compreensão. E agora, nesse momento, eu vou apresentar a nossa equipe que está aqui posta, afinadíssima, muito alegre para poder falar com cada um de vocês. Vamos aqui para as considerações iniciais do nosso companheiro Alexandre. Seja bem-vindo, Alexandre. Ô, Xavier, bom dia, Roseli, bom dia aos nossos amigos da Rádio Web Amor e Luz, né? O tema é instigante, né? Vamos tentar, né, esclarecer o máximo possível esse tema que faz parte do nosso dia a dia e que a gente muitas vezes nem percebe, né? Mas com certeza o plano espiritual vai estar do nosso lado aqui nos ajudando e nós vamos conseguir nos desvencilhar dos nossos obsessores aí, pelo menos o tempo necessário para conseguir prestar os esclarecimentos aí, que são né, muitos que são instigantes, que nem você falou, mas que com certeza a gente vai conseguir, né, essa brechinha dos nossos amigos obsessores aí para poder fazer um programa muito bom, muito bacana. Obrigado. Com certeza, muito obrigado. E agora vamos à nossa convidada especial, nossa grande companheira, lá da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior, Roseli Aparecida da Silva. Seja bem-vinda, Roseli. Oi, gente. Nossa, que alegria. Olha, não vi a hora de ser convidada para participar desse programa, viu? Estou muito feliz, agradeço a oportunidade e vamos fazer o nosso melhor aqui com toda certeza, tá bom? Beijinho e bom dia para todos. Perfeito. E como de sempre, nós fazemos sempre a nossa prece, as nossas vibrações, pedindo amparo aos mentores espirituais, aos obsessores que estão aqui conosco, e ainda bem que estão aqui, porque nos dá a oportunidade de conversar com eles também, entender melhor qual é o propósito de cada um deles. E nesse momento eu vou pedir então a nossa convidada especial, a Roseli Aparecida, que faça a sua prece inicial para nós, Roseli. Vamos lá então, todos nós, mesmo à distância, é o pensamento que vai nos unir. Então, vamos nos conectando, todos nós, a essa equipe espiritual, que está aqui para nos amparar, que está aqui para nos fortalecer, abrindo a eles a nossa mente e o nosso coração para que possamos absorver os ensinamentos de hoje. Agradecendo a Deus por sua misericórdia e bondade, por nos dar a vida e a oportunidade de podermos, através dessa tecnologia, continuarmos unidos, aprendendo e estudando. Agradecendo a Jesus por todo o seu evangelho de amor, de caridade e humildade, todo o seu exemplo, sendo nosso guia e modelo. E aos bons espíritos, aqueles que nos amparam, nos fortalecem, nosso anjo guardião, agradecemos a todos por estar aqui com a gente nessa caminhada. Muita gratidão. Graças a Deus. Que assim o seja, graças a Deus. Então, o nosso tema é obsessão. Eu me recordo, há algum tempo atrás, principalmente quando começa a surgir na televisão brasileira, as chamadas novelas espíritas, né? E muitas dessas novelas traziam algumas situações, algumas histórias de obsessão. E muitas pessoas ficavam se questionando, mas o que é que quer dizer obsessão? Como é que nós podemos entender ou compreender essa obsessão? E como o nosso público é muito diversificado, é espiritualista, é espíritas, nós vamos tentar colocar aqui 3 pontos importantes da obsessão. Nós vamos tentar focar todo o nosso trabalho em cima da chamada obsessão simples. E o que é essa obsessão simples? A obsessão simples é aquela
aqueles pensamentos que vêm em nossa mente, e muitas vezes eles passam desapercebidos, mas muitas vezes nós também percebemos essa obsessão. O que é isso? É quando nós abrimos o nosso canal de sintonia, permitindo que esses companheiros, que nos conhecem com muito detalhe, e eles sabem quando entrar na nossa mente, e eles procuram instigar, provocar, para poder entrar na nossa mente com pensamentos que não são comuns de nós. E daí nós chamamos essa primeira etapa de obsessão simples. Mas também tem o outro tipo de obsessão que nós identificamos como de fascinação, que ele também se utiliza dos nossos canais de sintonia para, de alguma forma, nos influenciar. E essa obsessão de fascinação é muito interessante, porque a pessoa obsediada, ela não se apercebe que ela está sendo influenciada. Ou melhor, ela não quer deixar se perceber que ela está sendo influenciada. E muitas vezes ela transfere para os outros aquilo que está com ela. Esse é um tipo de obsessão bem complicado, mas fácil de ser superado. E, por último, nós vamos falar sobre a obsessão de subjugação. Esse é um tipo de obsessão, de influência mental, utilizada por esse obsessor naquelas pessoas que se permitem ser influenciadas. E a obsessão só ocorre quando nós permitimos essa influenciação. Ou porque nós estamos trazendo como prova, ou expiação. E a de subjugação, o obsessor ele já domina a mente da pessoa, ele comanda a pessoa. E a pessoa, ela se deixa levar por toda a influenciação que esse obsessor possa ter, ou qual é o comprometimento que ele possa ter. Nesse caso, como todos os outros, pode ser uma prova, se nós, lá no período do plano espiritual, pedimos a oportunidade de reencarnar para ajustarmos algumas coisas e podemos trazer conosco esse tipo de obsessão. Então, são os 3 pontos básicos da obsessão. O simples, de fascinação e de subjugação. Isso dito, nós estaremos, a partir de agora, iniciando as nossas perguntas para poder passar para os nossos colegas responderem. Todos estão sedentos para falar dos obsessores. Põe um sorriso nesse rosto e vamos em frente. Vamos iniciar com a pergunta da Cecília. O amor é o sentimento supremo para resolver a questão de obsessão, ou Alexandre? Oi, Alexandre. Pronto, abriu o microfone. Tô abrindo o microfone. Então, o amor, né, ele é tão importante, né, ele é um sentimento tão importante na nossa vida, né, que o próprio Mestre Jesus, ele resumiu, né, todos os mandamentos, todas as leis e os profetas, né, como ele próprio disse, a 2 mandamentos, né, e ambos tratavam do amor, né, o amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, né, e só isso já demonstra a importância, a força que o amor tem nas nossas vidas, né. Mas a gente não pode esquecer do seguinte também, né? Nessa questão de obsessão, como em quase tudo da nossa vida, né? A gente tem que lembrar do que disse o apóstolo Paulo, né? A gente pesquisando no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, item 10, ele traz, né, uma citação no seguinte sentido, né? Que não basta, né, uma virtude negativa, é necessário também uma virtude ativa. Para fazer o bem, é preciso sempre a ação, a vontade, né? No próprio Evangelho a gente encontra ainda também, né, os dizeres, ajuda-te e o céu te ajudará, né? Jesus sempre dizia, vai, não peques mais, né? Ou seja, aliado ao amor, nós também temos que tomar atitudes, promover mudanças, né, de modo que a gente permita que se chegue até nós a ajuda que nós precisamos, né? Sem nos esquecermos que, conforme a causa que levou à obsessão,
né, ela pode ainda perdurar, né, como você mesmo disse, né, Xavier, dependendo da causa, pode ser uma expiação, pode ser uma provação, né, tem as nossas vivências passadas, as reencarnações anteriores, né, e conforme o nosso mérito e a nossa necessidade, não só nossa, né, eu digo nossa, eu digo do obsediado e do obsessor, ela pode perdurar durante algum tempo, né. O amor, ele, como dizia, né, se eu não me engano, era Pedro, né, e Tiago disseram, né, que o amor cobre uma multidão de pecados. Beleza? Muito obrigado, Alexandre, pela resposta. Vamos aproveitar a oportunidade e abraçar e envolver esses nossos companheiros que estão aqui junto conosco. A Francisca Natoli, a Cecília Gonçalves, a Tânia Mara, a Janete Aparecida, a Mônica, são todos companheiros, a Sônia Santos, que vão receber vocês. Sintam-se abraçados, envolvidos com a nossa luz. E agora vamos para mais uma pergunta, e isso para a nossa convidada especial. Ela está sedente, ela vai falar maravilhosamente, a nossa querida Roseli. Roseli, a Mônica, ela diz o seguinte: pessoas que têm paixões em excesso, assim como os vícios, abrem caminho, as portas para os espíritos inferiores que nos obsediam? Oi, entendeu? Vamos lá. Compreendi. Vamos lá responder então para a Mônica. A Mônica, acho que é aquela nossa amiga, né, que fazia o programa com a gente. Muito legal. Nossa, muito legal. Olha, não vejo mais desde, acho, o ano passado, viu? Beijinho, Mônica. Então, meu anjo, claro, né? Você já tem também bastante conhecimento a respeito de espiritismo. E as paixões, o que são? As paixões são os nossos apegos às questões da materialidade, né? A esse mundo onde a gente está. Então, quando a gente tem aquela questão de paixão, a gente entende que a pessoa ela fica cega a tudo que ela vê à volta dela, né? Aos aconselhamentos, às oportunidades de mudança. Então, o que acontece? A gente fica cego a tudo isso e só fica com o foco naquilo em que nós estamos apaixonados, né? Naquele objetivo que nos desenvolveu essa paixão. Então, o que acontece? A gente abre, sim, essa brecha para que esses espíritos obsessores inferiores, né? Inferiores no sentido de quê, né? De que eles estão querendo levar perturbação, porque, na verdade, os obsessores somos nós. São espíritos imperfeitos como nós que estamos aqui nesse planeta de provas e expiações. Então, a gente abre, sim, essa brecha, tá? Por isso que a gente tem que, no decorrer da nossa possibilidade, claro, a gente tem que ir equilibrando. Podemos ter os nossos desejos, claro, mas tudo com muita harmonia, sempre colocando primeiro as questões espirituais, trazendo para nós o equilíbrio da nossa vida. Afinal, nós estamos num planeta material, né? Um planeta que tem muita questão ainda de materialidade envolvendo a todos nós, e fica difícil, às vezes, a gente não tá ali tendo desejos também, paixões, mas se a gente tiver um equilíbrio espiritual, moral, tiver um entendimento dessa nossa caminhada, a gente vai conseguir os nossos objetivos e vai conseguir também ter uma paz espiritual e poder bloquear, né, esse acesso desses espíritos obsessores, tá bom? Beijo para você, viu? Obrigada. Muito obrigado, Roseli, pela resposta maravilhosa que você nos passou. E ainda, nossa companheira Mônica, ela tem mais uma questão muito interessante. Eu estou passando isso para o Alexandre agora. Como podemos perceber se estamos sendo obsediados, Alexandre? Como é que eu percebo isso? Às vezes são sinais tão sutis, né, que a gente acaba não percebendo, né? Mas é justamente... utilizando, né, a sabedoria, né, do conhece-te a ti mesmo, né, a gente prestando atenção aos diversos sinais, as diversas ocorrências que a gente vai deparando no dia a dia, né, e como se fosse, por exemplo, uma doença física, né? A gente, quando tem uma doença física, a gente percebe algumas mudanças no nosso organismo, né, que indicam alguma patologia, né, alguma doença. E no plano espiritual, no caso aí da obsessão,
também a gente pode usar esse exemplo. A gente prestando atenção no nosso dia a dia, como a gente se comporta, como a gente reage a determinadas situações, a gente vendo que nós estamos reagindo de um modo diferente, a gente já tem um ponto de partida, né? São alguns sinais que podem indicar, né, um processo de obsessão. Eu digo podem porque não é só esses sintomas, eles não se prendem apenas a algum tipo de perturbação espiritual, elas podem se prender também a perturbações físicas, né? São pesadelos frequentes, indução a vícios, né, que a gente já tinha abandonado ou que a gente sequer tinha e estamos sendo induzidos a eles. Comportamentos desregrados que não são saudáveis para o nosso corpo, para a nossa mente, aquela agressividade, né, impulsiva, aquela explosão, que sendo que não é o normal do nosso comportamento no dia a dia, ideações suicidas, né, aquelas ideias voltadas para a destruição, para nos machucarmos, a vontade de não ter contato com a família, com os amigos, não ter vida social. Também a gente pode perceber através de ruídos, vozes, vultos que nós vemos, mas que só nós vemos, né, que não estão, as outras pessoas não conseguem perceber. A gente muitas vezes ser levado a praticar atos, a tomar atitudes que não são do nosso desejo normal ou que a gente não concordaria normalmente. Quando a gente começa a se vitimizar por tudo, tem aquele desânimo sem uma causa aparente, fica muito pessimista, tem dificuldade para fazer uma oração, para ler um bom livro, né, para ter boas leituras, pensamentos confusos, desordenados, a gente tem mais dificuldade para se concentrar do que o normal, um cansaço físico e mental sem causa aparente, uma tristeza continuada também sem motivo, o descontrole, a descompensação emocional, a alteração de apetite, alteração na libido, alterações do nosso dia a dia, né, que a gente não estava acostumado, né? Isso aí são indicativos que nos convidam a buscar a ajuda na área de saúde espiritual e física, né? Porque além de muitos poucos de nós estamos em condição de identificar com propriedade essa condição obsessiva, né? Então, nesse caso, a gente deve procurar ajuda numa casa religiosa séria, né? Eu digo casa religiosa porque nem todo mundo é espírita, né? E muitas vezes ele se sente mais à vontade de procurar ajuda na religião que ele professa, né? Mas ele também não pode desprezar o concurso da medicina material, né? Da pró-medicina propriamente dita, das ciências psicológicas, né? Porque se a gente simplesmente esquecer da medicina material também, como estamos ocupando, né? Nós somos espíritos ocupando corpos físicos, a gente não pode esquecer que o nosso corpo também precisa, né, do auxílio material. E se a gente abrir mão, se a gente desprezar esse auxílio da ciência terrestre, a gente pode inclusive colaborar para piorar a situação, né? Perfeito, Alexandre. Muito obrigado, muito apropriado os seus esclarecimentos, e sempre colocando o seguinte: os obsessores só vão nos atingir se nós permitirmos. Eles só entram na nossa sintonia se nós permitirmos. Se você está vulnerável, se torna mais vulnerável, né? Vamos aqui agradecer a presença da nossa companheira Cida, a grande Cida está aqui presente conosco, a Regina Whiteman. Que bom, Regina, te ver aqui. Temos também a nossa companheira e sempre convidada especial, né? A Monique Papa. Oi, Monique, obrigado pela sua presença, pelas suas vibrações e pelo seu carinho, né? E agora nós vamos ter também a participação especial de uma companheira nossa que irá entrar ao vivo. E aí eu pergunto para o nosso técnico, né, o nosso amigo Cido, a nossa companheira já está a postas para entrar, ô Cido? Olá, Mônica! Bom dia! Bom te receber aqui. Tudo bem? Bom dia, Alexandre. Querida. Seja bem-vinda. Estamos felizes com a sua presença. Sinta-se à vontade para você fazer pergunta, Mônica.
Faço sim. Roseli, saudades, faz tempo mesmo, né, Roseli? A gente verdade. Um beijo para você. A gente fala de tanta coisa, né? Tem tanto assunto sobre obsessão, né? Nossa Senhora, a gente fica falando aqui dias e dias e ainda fica com questões. Mas eu vou perguntar para vocês quais são as formas de tratamentos, quais são os tratamentos possíveis para que a gente possa, para que a pessoa possa se libertar de um espírito obsessor, se é que a gente pode usar a palavra libertar. Obrigado, Mônica. Agradecemos muito a sua presença. Maravilha! A sua energia está aqui conosco. Muito obrigado pela sua participação e pela sua pergunta. E essa vai para você, Roseli. Como é que nós podemos sair dessa situação de quando estamos sendo obsediados? Como é que nós podemos sair dessa situação de ser influenciado por esses espíritos? A Mônica, ela lembrou bem a palavra, né? Libertar, né? Porque, na verdade, o que acontece? A obsessão, ela é uma via de mão dupla, né? Ela vem porque nós permitimos, como o Xavier já falou, né? E ela volta, né? Porque a gente dá essa permissão. Então, é uma ligação que existe entre obsessor e obsediado, né? Então, liberdade vai ser para os dois, né? Não vai ser só para a gente, vai ser para o obsessor também, porque no aprendizado dele ele vai percebendo, né, o quanto que é ruim ele ficar prejudicando, se prendendo a uma pessoa, seja lá por qual motivo for, né? Então, as formas que a gente tem, eu indico sempre a prece, né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem aquele capítulo maravilhoso, que é o capítulo das preces. Ali tem prece para tudo quanto é coisa, gente. Olha lá aquele capítulo, às vezes a gente não tem aquelas palavras para sair da nossa própria boca, do nosso coração, né? Então, vamos ler a prece, feita de vontade, de coração, ela vai funcionar da mesma maneira, né? Então, eu recomendo sempre, quando é um processo que você percebe, como o Alexandre já falou, uma forma simples, uma ideia que está meio persistente, que não é sua, que está te incomodando, vai lá no Evangelho, ali tem prece para o obsessor, tem prece para o obsediado, tá? Então, esse é um recurso simples que a gente tem. Nos processos mais graves de obsessão, né, da fascinação, da subjugação, é necessário o tratamento na casa espírita. O tratamento, ele incide em quê? Incide na terapia do passe, o passe vai te fortalecer para você conseguir, né, lidar com essa situação, não permitir que isso prejudique a sua vida, o seu dia a dia, né? Então, aí você vai fazer a terapia do passe, mas o grande tratamento, na verdade, na casa espírita é a palestra. Às vezes a gente fala assim, eu vou lá só receber um passe. Então, chega só na hora do passe, senta lá e recebe o passe e acha que está resolvido. O verdadeiro tratamento é a palestra. Por quê? Porque a palestra que vai nos dar o ensinamento, a palestra que vai nos dar o caminho para quê? Para a nossa modificação. Porque o obsessor, ele vai começar a mudar quando nós começarmos a mudar. Porque não esquece que houve ali um vínculo, né, de pensamento, de desejo, de vontade, né, de sintonia. Então, ele se sintonizou com a gente por isso. Quando a gente começa a se modificar, nós que somos o alvo dele, ele não vai ter mais aquela linha de volta, né, que a gente já falou, aquela energia que volta para ele, né, fazendo com que ele potencialize cada vez mais essa obsessão. Então, o que acontece? Ele vai começar a ver que nós estamos nos modificando, vai começar a perceber a nossa modificação moral, a nossa vontade de nos melhorarmos nas nossas fraquezas, né, e aí nós vamos mudando pelo exemplo, né? Fora que na casa espírita, normalmente, né, o obsessor, ele vai acompanhando a pessoa e ele é encaminhado para os grupos de orientação aos espíritos, como é na nossa casa, né? Então, ali, esse espírito, sem que ele necessite se identificar, ele vai ser orientado para se melhorar, para ver que aquilo ali, ele está utilizando um recurso que não vai dar em nada para ele, que o melhor é sempre o perdão, que o melhor é sempre você seguir para ajudar e não seguir para prejudicar a pessoa. Então,
Então, esses são os tratamentos aí que a gente tem como nosso recurso, como o Alexandre também falou, em alguns casos é preciso uma assistência médica, sempre a terapia, né? Um psicólogo, um psicoterapeuta que vai te auxiliar, porque ele é que vai te ajudar a identificar, que às vezes a gente não consegue sozinho, identificar quais são esses pontos que estão fazendo com que a gente atraia essas más influências, né? Então, o psicólogo não vai tratar de questões espirituais, porque não é a ética da profissão, mas você, com o teu desenvolvimento, você vai começando a adquirir habilidade para você olhar para dentro de você, como o Alexandre falou, também buscar o autoconhecimento, porque isso é a chave da nossa modificação, é o autoconhecimento. Obrigada, gente. Maravilha, Roseli. E se você me permitir, eu só gostaria de fazer um adendo muito importante, porque muitas pessoas não sabem disso. Normalmente, quando nós estamos realizando as nossas reuniões com o auditório lotado, e muitas pessoas que estão ali para um tratamento espiritual, ou outras vão para assistir às palestras, elas vão perceber que o conteúdo da palestra tem tudo a ver com o momento que ela está passando. Além do que, toda vez que o nosso salão está repleto de pessoas assistindo a palestra, existem grupos mediúnicos trabalhando e que dão sustentação a essas palestras, assim como dão sustentação para a Câmara de Passe, onde você vai passar. Então, existe todo um trabalho energético dentro da casa espírita, com o propósito de te auxiliar e te levar o lenitivo necessário para você. Quero aproveitar também e destacar aqui a presença da nossa companheira Eunice Araki. Seja bem-vinda. Que prazer tê-la aqui conosco. Nós estamos muito felizes. E agora vamos a uma pergunta da nossa companheira Tânia Mara Mainardi Bueno. Alexandre, o ciúme pode ser um exemplo de obsessão entre encarnados? Olha que pergunta, rapaz. E como pode, né? E como pode? Como a Roseli disse, né? Muito bem. Normalmente as obsessões elas estão vinculadas às nossas imperfeições morais, aos nossos defeitos, aos nossos vícios, né? E o ciúme ele como todo mundo já deve ter ouvido, né? Aquele bichinho que vai corroendo, né? Ele entra silencioso e vai corroendo de dentro para fora, né? E a hora que a gente percebe, já está tendo crises, já está explodindo, já está, né, fazendo, como o pessoal usa, né, a linguagem internetesa, está stalkeando, né, está perseguindo a pessoa, né, virtualmente. O ciúme ele é um dos sentimentos que dos mais pesados, né, dos mais difíceis de se vencer, porque ele é extremamente vinculado ao egoísmo, né? E todo sentimento que é negativo, ele é nocivo, né, à nossa saúde física e à nossa saúde espiritual. Moralmente falando, né, o ciumento é aquela pessoa que é possessiva, ela é uma pessoa que quer tudo para ela não admite compartilhar nada com ninguém, né? Aquilo que ela tem como foco do seu interesse, ela quer exclusivamente para ela. E nós somos seres que estamos aqui justamente para trocar vivências, para trocar conhecimentos, né? Tem, né, um livro famoso de uma autora espírita que diz que o título do livro é Ninguém é de Ninguém. Né? Isso aí é a mais pura verdade, né? Porque nós, né, as únicas coisas que nos pertencem são aquelas coisas que não podem ser tomadas de nós. Né? Isso aí a gente vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Tudo aquilo que pode ser tomado de nós contra a nossa vontade não nos pertence. O ciúme, né? Não só o ciúme, né? Mas inúmeros outros sentimentos, a vaidade, o orgulho, a arrogância, todos eles abrem portas, como disse a Roseli, abrem portas para que a gente tenha a visita do nosso obsessor. E de acordo com o sentimento, quanto mais carregado de intensidade for esse sentimento, mais larga é a porta que a gente está abrindo para o obsessor entrar na nossa casa, né, na nossa vida, né, e ir devagarinho tomando conta do ambiente, tomando conta da nossa casa, né, e se instalar lá.
e depois para retirar, para afastá-lo, para demovê-lo do seu intento, o trabalho é extremamente difícil, hein? Com certeza, Alexandre. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Vamos aproveitar a oportunidade. E nós estamos falando de profissionais da saúde. Existe a ABRAP, que é a Associação Brasileira dos Psicólogos Espíritas, que fazem trabalho muito específico para essa situação de desobsessão. Vamos aproveitar e a Salete, a nossa grande companheira, que participa aqui assiduamente. Oi, Alexandre. Desculpa a interrupção. Você falou né, a gente sempre bom ter o mentor junto, porque ele sempre traz alguma informação boa, né? No caso do ciúme, né, como a Tânia perguntou, se alguém tiver nessa situação ou precisar de um amparo, né, o Instituto de Psiquiatria da USP, né, no complexo hospitalar que a gente tem ali na Rebouças, né, ele dispõe de um grupo de profissionais de saúde que ajudam a tratar, né, sob o ponto de vista da ciência, esse sentimento de ciúme. Eu só tomei a liberdade de te interromper, peço desculpa, né? Porque como o mentor deu aquele tapinha nas costas, né? Então acho que é bom seguir o conselho dele, né? Não interrompeu, não. Isso vem, inclusive, complementar a questão da ABRAP. Eu citei a ABRAP, que é a Associação Brasileira dos Psicólogos Espíritas, porque lá também a gente faz esse tipo de tratamento. E essa questão dos ciúmes, às vezes ela toma uma proporção muito grande. E, às vezes, a necessidade, além do tratamento espiritual, também o tratamento com terapeuta, no sentido de auxiliar a entender e compreender esse processo dos ciúmes, porque alguns casos de ciúmes extrapola ao comportamento normal. Então, temos aqui a sugestão que o mentor espiritual acabou de soprar no ouvido do Alexandre aqui, tá certo? Para falar da USP, e nós falamos da ABRAP. Vamos aproveitar, a nossa amiga Salete, ela fez uma colocação que nós tivemos oportunidade de comentar na introdução do nosso programa aqui. Ela fala da questão da obsessão simples, fascinação e subjugação. A gente teve a oportunidade de comentar um pouco sobre isso, né? Ela ainda põe no final assim, o estado de subjugação é o pior de obsessão? Sim, é o pior, mas nem sempre é o pior. Às vezes o de fascinação é pior do que o de subjugação, porque subjugação, a mente está totalmente dominada. O obsediado, ele já se entregou para aquilo. O de fascinação, ele tem muita dificuldade de perceber isso nele, e, via de regra, ele joga sempre para o outro. Sabe aquela frase que a gente vê com tanta frequência? O sujeito aponta para o outro, mas quando ele volta o dedo, é ele que está com grande problema, e não é o outro. O outro é uma válvula de escape, né? Então, muito obrigado, viu, Salete, pelas suas colocações. E temos aqui também o João Carlos. O João Carlos pergunta, e esta vai para a Roseli: qual a melhor maneira de esclarecer um obsessor? Boa pergunta. Como é que nós devemos esclarecer aquele obsessor que está o tempo todo ao nosso lado? E eu sempre digo assim, eu prefiro ele do meu lado, porque eu converso com ele sempre. Para, Roseli. Legal, boa pergunta mesmo, né, João? Então, a gente tem duas formas aí, né? Se é uma obsessão aquela que você consegue perceber, porque você tem um pouco de conhecimento, né? E te traz um mal-estar, alguma coisa que esteja no início, né? Então, a gente pode falar de como que você, individualmente, sem o auxílio ainda de uma casa espírita, você pode ajudar a esclarecer um obsessor, né? Eu falo sempre que é através do amor, né? Porque o amor, como o Alexandre já falou, ele cobre realmente uma multidão de pecados, né? Então, nós estamos nessa relação porque a gente tem realmente alguma coisa em comum, uma afinidade, uma sintonia entre obsessor e obsidiado, né? Então, quando a gente está dessa maneira, você identificou que tem algo ali no seu dia a dia que está te perturbando, não esquecendo que a obsessão, ela é uma
uma ação persistente. Então, ela não vai ser só uma vezinha, né? Você vai percebendo que ele está persistindo. Então, todo dia, todo momento, vem aquelas ideias que começam a se tornar fixas na nossa mente, né? E aí tende a se tornar processos mais graves de fascinação e subjugação. Então, quando a gente está nesse processo ainda simples, né? Eu falo assim, é um diálogo que a gente tem com aquele nosso companheiro, porque afinal de contas nós estamos sintonizados, temos algo em comum, né? Então a gente pode conversar com ele, né, em pensamento, fazer uma prece, abrir o evangelho, né? Mas a sua maior forma de esclarecer esse obsessor realmente é aquilo que eu já falei, é através da sua própria modificação. Né? Eu, nos meus processos obsessivos aí que eu já tive no decorrer da vida, né? Eu falo sempre assim, né? Eu converso com ele e falo, olha, me perdoa se eu fiz alguma coisa no meu passado que te prejudicou, que te magoou, né? Então vamos comigo lá na casa espírita aí, né? Eu visualizo a casa onde eu frequento, né? Então, como a gente se une pelo pensamento, ele vai saber onde que vai comigo, né? Então, eu falo, olha, eu estou tentando mudar, eu posso ter errado, mas eu não tinha entendimento do que era essa atitude que eu tive com você no nosso passado, né? Então, ou se eu tenho alguma fraqueza que está fazendo com que a gente se vincule, olha, eu estou tentando melhorar, então vamos procurar nós dois nos fortalecermos, né? Então, isso é um bate-papo que a gente tem porque o obsessor pode ser de encarnado para encarnado também, não precisa ser aquele ser que a gente não vê, né? Então, a gente pode estar falando com um amigo que está ali querendo nos colocar ideias, querendo nos prejudicar de certa maneira, a gente pode lidar com ele dessa forma também, né? Na casa espírita, né, existem os grupos de orientação aos espíritos. Umas casas chamam grupos de desobsessão espiritual, né? A casa onde eu frequento, né, ela fala de orientação aos espíritos. Então, normalmente, esse obsessor ou ele vai sozinho ou ele vai acompanhando a pessoa, né? Então, o que acontece? Ele é desviado ali da pessoa e vai ser tratado no grupo de orientação. E ali também é como? O que acontece, né? Esse grupo, vai existir ali um orientador, né? Que vai estar apto à luz da doutrina espírita a esclarecer esse espírito que está com essas ideias prejudiciais, né? E vai fazer o quê? Primeira coisa, vai ouvir muito esse obsessor. Vai ouvir, vai tentar pontuar ali o que de fato acontece, qual é a motivação, as motivações que estão fazendo com que haja esse vínculo entre ele de mágoa, de vingança, de querer prejudicar. Então, você ouvir muito e identificar o que é realmente que está ali pegando nesse relacionamento, né? E sempre a melhor forma, a melhor ferramenta é o amor, é o perdão. Então, o orientador, sempre com conhecimento espírita, através do Evangelho de Jesus, de tudo que a gente, graças a Deus, consegue adquirir pelo estudo da codificação, ele vai conseguindo ter argumentos para tratar esse obsessor que está doente, né? Então, ele está adoecido, por isso que ele está nessa situação de se vincular negativamente a uma outra pessoa. Ele está com a doença da vingança, com a doença da mágoa, do rancor, às vezes do remorso, né? Então, tudo isso vai fazendo esse vínculo, tá? Então, sempre através da compreensão, através de entender, né? Fazer esse obsessor entender que nós estamos na mesma caminhada, que somos imperfeitos, né? E que a nossa melhora é possível através da nossa modificação, da nossa vontade de se melhorar, tá? Então, tem essas duas questões aí. Na casa espírita, você vai tratar o obsessor espírito, né? Que está ali te prejudicando. E no nosso dia a dia, a gente tem aqueles amiguinhos também encarnados, às vezes, que ficam lá querendo mandar a gente para um outro caminho, nos desviar, colocar ideias, né? Ou mesmo um obsessor espírito, né? Que possa estar ali nos prejudicando. A gente pode tentar ter um diálogo simples, sempre observando se está evoluindo, né? Essa fixação de ideias, esse mal-estar, para a gente buscar os tratamentos mais adequados. Beijinho. Maravilha, Roseli. Parabéns pela resposta. Isso me remete a uma colega
de grupo mediúnico, quando eu digo, olha, o meu obsessor está aqui do lado, eu faço questão que ele sempre esteja, porque eu converso com ele. E é a oportunidade que nós temos também de nos instruirmos e instruir ele também. E fazer ele perceber que essa situação de simbiose entre o obsessor e o obsediado, ela pode ser apaziguada. Ela não tem necessariamente que ser o tempo todo uma coisa ruim. Né? Então, nós aprendemos, eles aprendem também. Existe ainda aqueles obsessores que vêm acompanhando aquele obsediado, mas ele chega até a porta. Porque quando ele chega na porta do centro, ele percebe aquela energia de luz, de paz, aí ele já fica meio que, como diz o mineirinho, ressabiado, né? Então ele fica lá do lado de fora. Mas muitas vezes nós vamos buscá-lo para que ele venha participar conosco nos nossos trabalhos mediúnicos. É a forma de nós podemos auxiliar a ele e a nós mesmos, né? E agora nós temos aqui a pergunta da nossa Regina Whiteman, né? Que vai para o Alexandre. Alexandre, a Regina pergunta, toda pessoa que reencarna no planeta Terra, necessariamente passará por um processo de obsessão? E ainda ela coloca uma segunda questão. Em que momento da evolução dos espíritos esse processo de obsessão deixará de existir? São duas questões. Deu para entender? Deu. Então, obrigado a Regina aí pela pergunta, né? É aquela questão, né? Se a gente considerar que, com raríssimas exceções, né, a quase totalidade de nós humanos que estamos reencarnando na Terra ainda está na sua infância espiritual, né, na sua infância evolutiva, né? E ainda tem muito a aprender, a corrigir, a espiar, a resgatar, né? Se a gente considerar que dentro desse bolo todo, né, dessa humanidade toda, também estão os espíritos que são os obsessores, né, que estão em condições muito próximas às nossas, né, senão eles não estariam reencarnando aqui. Se a gente considerar que todos, como espíritos encarnados, né, estamos sujeitos à influenciação de outros espíritos, e que a obsessão simples, né, a obsessão aquela mais corriqueira, né, dentro do atual nível de evolução que a gente se encontra, eu diria que não é necessariamente, que o necessariamente, né, quando ela pergunta, necessariamente passará por um processo de obsessão, né, necessariamente não no sentido de ser obrigatória, né, ela pode até ser obrigatória se ela for uma prova, se ela for uma expiação, né, mas ela não seria obrigatória, mas ela acontecerá no sentido de ser extremamente provável por conta desses fatores que eu falei, né? Que nós ainda estamos no início da nossa evolução, que os nossos obsessores estão reencarnando junto conosco, né? Para todo aquele processo, né? De resgate, de expiações, de correções, né? E que aquela obsessão simples, ela é corriqueira, ela acontece com muita frequência. No próprio Livro dos Espíritos fala, né? Que nós estamos nós somos mais influenciados pelos espíritos do que a gente imagina, então eu posso dizer que necessariamente não de modo obrigatório, mas como probabilidade, sim, né? Possivelmente a gente vai continuar sofrendo o processo de obsessão durante muito tempo, né? Aí vem a segunda pergunta que ela fez, né? E em que momento, né, da nossa evolução que esse processo obsessivo ele deixará de existir, né? Olha, aí a Roseli muito bem explicou, o Xavier também explicou, né? Que a questão da obsessão ela é um processo que é bilateral, né, uma via de duas mãos, né, e que está de acordo com a evolução moral de cada um dos polos, né, do obsediado e do obsessor. Né. Quando, né, um dos polos atingir um patamar de evolução moral que vá permitir uma elevação do seu padrão vibratório, do seu conhecimento, né, que ele já tenha, né, um conhecimento e um amor suficientes para não ficar voltado a essas questões inferiores, então essa obsessão ela deixará de existir. Eu espero ter respondido, né, conforme a dúvida aí da Regina. Perfeito, Alexandre. E caso a Regina fique ainda com dúvida, formule nova questão que nós teremos o prazer de responder. Nós vamos exaltar aqui também a presença do nosso amigo Antônio Carlos Cassis,
Ô, Antônio Carlos, muito obrigado pela sua presença. A sua energia chega aqui até nós. E ele faz um comentário que eu vou passar para a Roseli. O Antônio Cassis, ele comenta o seguinte: não nos esqueçamos da prática do perdão. É uma ferramenta muito importante para se evitar as obsessões. É isso aí, Roseli? Nossa, é que nós nos perdoamos para perdoar o próximo? É isso aí, complementou muito bem a prática do perdão. Por quê, né? Essa relação de obsessão, ela sempre, normalmente, né, ela traz para a gente uma relação de mágoa, porque foi tomada alguma atitude no passado em que o espírito, no caso, ficou muito magoado, né, com aquela pessoa, então ele, de certa maneira, pode estar perseguindo ela por essa vida de encarnado, né, porque os espíritos nos veem, então a gente consegue se esconder dos encarnados, mas dos desencarnados, infelizmente, não, né, então eles nos identificam pelo universo, né, então a gente não tem como escapar. E claro que essa relação de prejuízo, ela tem como origem a mágoa, a vingança, a dor, né? Então, o perdão, sem dúvida alguma, o Cássio complementou bem, é a melhor ferramenta. Então, o perdão de ambos, né, os lados, né? O perdão daquele que está sofrendo o processo e o perdão daquele que está fazendo o processo obsessivo, prejudicando alguém, né? E tudo isso vai ser compreendido, né, através das nossas mudanças de atitude, do nosso arrependimento, né? Então, é aquilo que eu falei. Né, quando eu sinto alguma perturbação assim, eu sempre falo, olha, me perdoa se eu fiz alguma coisa, se eu te prejudiquei, estou tentando melhorar, olha aí a casa espírita, eu estou estudando, eu estou procurando me dedicar, né? Então, o espírito vai vendo isso em nós, né? E ele vai se exemplificando. E, claro, os tratamentos espíritas também, na orientação, eles sempre visam no perdão. O perdão é uma das ferramentas realmente mais utilizadas, né? E que a gente saiba utilizar isso com a gente mesmo, como o Xavier bem complementou, a gente se perdoando dos nossos equívocos, né? Porque a gente é o quê? Imperfeito. Nós estamos aqui nessa caminhada. Eu sei tudo de doutrina espírita, eu faço programa, eu dou palestra, eu vou ao centro espírita, então não vou mais me equivocar. Nada, a gente vai continuar se equivocando, mas nesse nosso conhecimento, o ideal é que nos equivoquemos cada vez menos, né? Então, a gente vai buscando se melhorar. Então, vamos nos perdoar daquilo que a gente cometeu neste passado recente mesmo da nossa encarnação, ou de encarnações anteriores, que era quando a gente não sabia, a gente não entendia as consequências, né? Não fomos criados simples e ignorantes no começo? A gente não sabia o que era bom, o que era ruim, a gente não sabia a consequência do nosso ato com relação a uma outra pessoa, então a gente não entendia nada. E aí, a gente vai ficar carregando essa culpa o resto da vida? Não. Quando a gente não sabe, né, nos é devido, Deus, por sua misericórdia, ele coloca em nós essa possibilidade de nós nos redimirmos e continuarmos daqui para frente. Então, daqui para trás, vamos nos perdoar, vamos nos entender como imperfeitos, né? Continuando assim, mas já sabendo, olha, agora você já sabe, então muita coisa, se você persistir em continuar a fazer, a se equivocar, você realmente vai estar se comprometendo de uma forma mais séria. Então, o auto-perdão também é essa caminhada para a gente começar, como a Mônica falou, a se libertar desse peso de culpas, de atos equivocados do nosso passado recente e do passado referente a outras encarnações, e aí a gente vai se libertando disso e vai vivendo uma vida nova. O Chico sempre falou, a gente não pode daqui para trás modificar, mas a gente pode daqui para frente fazer um novo começo, e esse novo começo com certeza vai ter um outro fim. E o perdão é essa ferramenta maravilhosa, né? O Alexandre quer falar, né, Ale? Oi, não, é que você falou, meu, assim, fiquei tão envolvido que as coisas foram trazendo, né? Não, é que a Roseli falou do auto-perdão, né? Então eu lembrei da auto-obsessão também, né? Que a gente, quando a gente mesmo é o obsessor, né? A gente tá tendo tantos pensamentos, né, negativos,
sem um motivo específico, né? Que nem a Roseli falou, vivências passadas, né? Elas vão trazendo, né? A gente vai carregando a culpa, né? Os ressentimentos das passadas, e a gente mesmo se obsedia, não precisa de ninguém, né? O obsessor, ele tá de férias, ele tá tranquilo, fala, nem preciso trabalhar, né? Porque o meu amigo aqui tá fazendo tudo sozinho, né? Da questão da auto-obsessão, né, que acontece muito na nossa vida, né? E outra também na questão do perdão, né? A gente não pode esquecer das passagens, né, que a gente encontra no Evangelho, quando Jesus, né, diz, né, que se deve perdoar 70 vezes, 7 vezes, né? Aquela simbologia de perdoar infinitas vezes, né? Porque os erros são infinitos, né? A gente está evoluindo, está continuamente evoluindo, e esses erros vão acontecer. Daí a necessidade da gente também perdoar e perdoar-se, né? E aquela passagem, né? Quem nunca pecou, que atire a primeira pedra, né? Quando a gente for levantar a voz contra alguém ou fazer algum ato, a gente lembrar, né? Olha, quem nunca, né, cometeu um erro? E aí, aí uma coisa, né, puxa a outra. Então se perdoe, né, 70 vezes, 7 vezes. Se perdoe o número de vezes necessárias para que você possa ver o outro corrigir e você se corrigir, né? Porque Deus, né, Deus que é perfeito, né, ele nos dá essa oportunidade de errar quantas vezes forem necessárias, né, através da reencarnação. Era só isso aí que eu queria, né, para falar, que estava, né, tava não incomodando, mas estava assim naquela, dando ansiedade, né? Ué, o mentor te cutucando. É só. Aí o Alexandre falou em ansiedade, me dá a oportunidade de fechar esse tópico, que eu penso que isso é muito importante. Quando a gente diz em perdoar, nós temos, acima de tudo, que primeiro nos perdoar. Se nós não tivermos a nossa capacidade de nos perdoar, como é que eu posso perdoar o próximo? Somente através da palavra? Então, a palavra perdão, ela é muito significativa, porque é isso que muitas vezes levam as pessoas à depressão, que é aí a doença do século. É muitas pessoas depressivas, angustiadas, muitas vezes, porque tem dificuldade de entender e perceber o perdão dentro de você. Se auto-perdoar para poder se libertar daquelas amarras que está te prendendo. Então, assim, nós temos que, primeiro, nos perdoar. Lá no fundo, no nosso interior, para podermos perdoar o próximo. E você vai perceber que quando você se perdoa, você se liberta. Quando você se perdoa, você cresce, você evolui. A sua luz passa. Isso de uma forma super gostosa e agradável para todos aqueles que estão à sua volta. Então, não entre em depressão e não entre em angústia. Vamos se perdoar. Isso é muito importante. Vamos ressaltar aqui a participação da Tânia Silva. Oi, Tânia, muito obrigado pela sua participação. Do Edson Rampazzo. Ô, meu amigo Edson, que bom tê-lo aqui conosco. Estou muito feliz com a sua presença. E a nossa querida Soninha também está conosco. E ela está fazendo uma colocação que nós já estamos chegando ao final do nosso programa e eu gostaria do comentário dos dois aí, tá bom? A Soninha pergunta o seguinte: o obsessor pode afetar todos da família, além do obsediado? Alexandre, primeiro, você. Todos da família podem ser afetados, além daquele que é obsediado? Eu pensei que era primeiras damas, mas vamos lá, eu vou, né, fazer esse comentário primeiro. Pode, né, a questão de... Eu ia passar a bola para a Roseli, mas não pode, né? Não é educado, não é cavalheiro, né? Mas assim, a obsessão, podem acontecer obsessões coletivas, né? A gente encontra, se eu não me engano, na Gênese, né, no livro A Gênese, né, da codificação, alguns exemplos de obsessão coletiva, né, que pode ser em grupos, mas pode ser também, como citado lá numa cidade da Suíça, né, foi a cidade inteira que foi obsediada, né? Então as pessoas começaram a ter comportamentos que eram desregrados, que eram lesivos a elas próprias, né, por uma horda de espíritos que começou a influenciar, né, todas aquelas pessoas que estavam lá.
É possível que haja essa influenciação, porque quando a gente vive numa determinada comunidade, a gente vive em sociedade, nós pertencemos a grupos, né? E os grupos que a gente está inserido, eles compartilham, né, ideias que são afins, né? E como um dos fatores que são relevantes para que haja obsessão é a afinidade, né, a afinidade de pensamentos, a afinidade energética, vibratória, o que pode acontecer? Se aquela família, né, ela tem comportamentos que não são os melhores, os mais recomendados, se tem vícios, se tem algum tipo de desavença interna que pode gerar aquele clima de falta de amor, de falta de harmonia, colocá-los num padrão vibratório baixo, pesado, né, que demonstra que eles não se amam realmente, que eles têm essa divergência, né? Existe muita briga, muita discussão, muita rusga, a obsessão pode sim atingir a família como um todo. E aí eu já vou, né, passar a bola para a Roseli, porque com certeza ela tem, né, bastante coisa para complementar. Legal, então, vamos lá. Tem um livro Roseli, que chama... Roseli, antes de você fazer o complemento disso, eu vou deixar uma perguntinha aí para a gente ir para a rodada final. É o nosso amigo Cido. Ele faz uma colocação extremamente importante e eu quero passar para você também. O Cido faz a seguinte colocação. Muitas pessoas questionam por que Deus, sendo a bondade e misericórdia absoluta, permite que os obsessores nos assediem com tanta maldade, inclusive levando muitos desencarnes pela porta do suicídio. Olha que pergunta é essa, hein? Mas complementa, Roseli. Então, complementa ou responde a do Cido? Complementa a do Alexandre e responde a do Cido, aí nós vamos para a parte final do programa. Opa, os convidados aqui, olha, vou te contar, hein? A gente tem mais trabalho do que aqueles que fazem sempre, viu? Acho que eu não quero mais ser convidada, não. Brincadeira! Então, gente, tem um livro falando da questão do Alexandre, né? Aconteceu na Casa Espírita, que retrata bem essa questão do trabalho do obsessor, quando ele percebe que naquela família ele quer prejudicar alguém, né? Mas essa pessoa, ela é fortalecida porque ela conhece, porque ela tem uma doutrina religiosa que a fortalece, aí o que acontece? Ele vai minando as forças daqueles que são mais fracos nesse sentido. Eu não vou falar muito porque já está acabando, mas é um livro bem curtinho, pequenininho, quem quiser vai ler lá para poder observar, né? E as ferramentas que nós temos dentro do nosso lar, Evangelho no Lar, sempre fazer pelo menos uma vezinha por semana, mas pode fazer 2 vezes, não tem problema nenhum, que isso vai fortalecer o lar. O hábito da prece em família, sempre importante, né? E também as boas leituras, a gente trazendo sempre uma boa leitura para dentro do nosso lar, vai purificando, né? Esse nosso ambiente vai purificando mais a mente daquelas pessoas que estão lá, tá? Falando com relação à questão do Cido, né? Deus é misericordioso, né? Então, mas o que acontece? Nós temos o livre-arbítrio e às vezes a gente não usa esse livre-arbítrio muito bem por causa das nossas paixões, dos nossos desejos, que já foi tratado aqui também, né? Então, o que acontece? A gente acaba achando que Deus nos coloca coisas ruins, mas, na verdade, os caminhos nós que fazemos a nossa vida, né? Então, que a gente possa buscar ter sempre uma conduta melhor, né? Na nossa vida de perdão, de você caridade, de você conhecer, para que você possa se fortalecer em entendimento das coisas e entender que Deus não coloca nada para nós. Na verdade, nós é que estamos buscando e que vamos ao encontro daquilo que nós, no fundo, desejamos, né? Então, esses vínculos com os obsessores são vínculos prejudiciais, mas é aquilo que a gente falou a live inteira, né? Isso nós não somos vítimas, né? Nós somos, concomitantemente, nós estamos tendo o mesmo pensamento, a mesma sintonia, por isso é que há essa união. Tudo que Deus traz para nós, ele traz para nós com sentido de utilidade, para nossa melhora. Então, que a gente possa até
nesses momentos de processos obsessivos, a gente possa buscar compreender no que é que eu preciso me modificar, né? O que é que está fazendo com que essa obsessão aconteça? Algo ali equivocado, algo ali que não é bom, está fazendo esse vínculo, está criando essa união. Então, cabe a mim eu fazer essa melhora, buscar o melhor caminho, mas Deus, em sua bondade, sempre dá para a gente a oportunidade da gente resgatar isso e se melhorar, tá bom? Um beijo, Cido, obrigada. Obrigada, engasguei, fiquei emocionada. Emoção. São tantas emoções, né, Roseli? São tantas emoções. Aqui a presença também do nosso canal, da Ângel Carnelos. Ô, Ângel, que bom você estar presente. O Nivaldo Furlan, muito obrigado pela presença. Estamos chegando ao final e eu vou pedir para Roseli divulgar o seu canal e agradecer antecipadamente pela sua participação e faça as suas considerações finais também, Roseli. Ai, gente, só agradecer mesmo essa oportunidade grandiosa de estar aqui entre amigos falando de uma coisa tão boa que é o Espiritismo, que só faz a gente crescer, que só faz a gente melhorar e compreender e saber ser feliz nessa vida dentro das nossas possibilidades, porque aqui a gente já pode alcançar um bom nível de felicidade, né? Contando sempre que a vida futura vai ser melhor. Então, agradecendo sempre, e o meu canal é no YouTube, chama Roseli Silva, eu coloco lá minhas palestras, né, os nossos programas, e ali tá pequenininho ainda, mas a gente vai enriquecendo devagarzinho, né? Esse momento da pandemia fez a gente abrir o leque aí para a gente poder aprimorar essas nossas questões tecnológicas, e eu tô nessa caminhada aprendendo, tá bom? E o meu Instagram, Roseana Julie, para quem quiser seguir também, eu ponho ali mensagens bacanas, coisas edificantes, que é disso que o mundo precisa. Um beijo, agradeço Xavier, Alexandre, Cido pelo convite. Estou aqui, hein? Precisando é só chamar. Muito obrigado, Roseli. Depois passa no nosso Zap todos os dados dos seus canais, que nós estaremos divulgando na nossa página também. Você é nossa! Alexandre, suas considerações finais, Alexandre. Mais um recrutamento para o nosso time aí, né? Excelente, né? A qualidade o Edu é o próximo, hein? O Edu, se cuida que você é o próximo. Não, acho que assim, né? Essa questão de obsessão, nos dias atuais, né? Vamos colocar assim, no ano de 2020, ela é muito relevante, né? Porque a gente, com a pandemia, a gente foi forçado a esse distanciamento social. Então, o que eu queria deixar como mensagem, né, para os nossos amigos aí, que sempre sigam, né, aqueles princípios básicos da doutrina espírita, né, aquelas duas máximas que são super conhecidas, né, que é o orai e vigiai, por conta de atentar para tomar cuidado, perceber o que acontece ao seu redor, o que acontece dentro de você, para conseguir entender se está alguma coisa acontecendo diferente que pode te prejudicar. E a oração, né, sempre nos colocando em contato com o plano espiritual, pedindo as bênçãos de Deus, que ele jamais deixaria de atender aquele pedido que é feito com intenção verdadeira, de coração. Né? E o amai-vos e instruí-vos, né? Amando, como disse o Xavier mesmo, né? O perdão, né? Como que a gente vai se perdoar? Como que a gente vai perdoar o próximo se não se perdoar? E como que a gente vai amar o nosso próximo se a gente não se amar? Né? Jesus disse, amar o próximo como a si mesmo. Se eu não me amo, não tem como eu amar o próximo. Né? Então, essas duas máximas, eu acho que elas podem ser o nosso norte, né? O nosso azimuth para esse período de dificuldades. Amai-vos e instruí-vos, porque o conhecimento, né? Jesus disse que conhecei a verdade e a verdade vos libertará. Então, o conhecimento é necessário, tanto o conhecimento da área espiritual como da área científica, da área filosófica, né? Nos ajuda a construção de um espírito melhor, né? E orai e vigiai, sempre nos colocando em posição de cuidado, em posição de observação. Eu agradeço por mais uma oportunidade, né? E um abração, Roseli, né? Que a gente possa se encontrar, né, diversas vezes aqui, já que virtualmente, por enquanto é virtualmente a gente possa se encontrar bastante por aqui. Que assim seja. Verdade. Que assim seja. Muito obrigado, Alexandre. E mais uma vez agradecemos a todos esses amigos, esse número grande de pessoas que estão participando conosco, nos dando a oportunidade
de poder falarmos um pouco das coisas boas. O Eduardo Salles também está aqui conosco, está lá com o bebezinho no colo. Edu, obrigado pela presença e se prepare. Na próxima semana, um tema novo. Guarde aí, nós estaremos falando de desencarne coletivo. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade. Forte abraço a todos!